Falando aí agora, gente, boa tarde de novo, sobre os moluscos. A gente sabe que os moluscos, né? Os moluscos, eles, no caso, eles têm assim representantes de água doce, né, e água salgada, né? Eles são animais de corpo molinho, né, que vai dar origem a esse filo. Não tem segmentos, não são segmentados, né? E aí, como exemplo desse filo, né, nós podemos representá-los pelos anelídeos, né, e pelos artrópodes. Os moluscos, eles são distribuídos pelas classes do Grastópoda, né, e o Cefalopoda, né, e a Aplacofora, né, são os nomes meio esquisitos, né, que vai dar origem a essas classes aí, né? Nós temos o Grastopoda, que são os caracóis de jardim, né? E são características como se fosse... Não tem concha nesse animal, né? Eles são aquáticos, né? Tem duas valvas, né? No caso, as ostras, elas são assim, apresentam essa estrutura, né? E as características marinhas, né? O polvo, o tipo de celapoda, né? Outro tipo, né? Celápodes, que são representados nessa outra classe aqui, né, gente? E algo assim muito interessante, né? No caso, no moluscos, né? É que existe molusco, né? Como as ostras, que apresentam, né? A parte do exoesqueleto dele forma um calcário, né? A concha dela, o que vai acontecer? A concha, ela possui um tipo, né, de estrutura, né? Esse tipo de estrutura, né, que protege ela, né, contra, né, as agressões, né, contra as desidratações, né? Ela possui uma cavidade do manto, que vai ser um espaço, né, que vai ter nelas, que vai conter a água, né, a água ou o ar do ambiente, tá? Então, nesse filo também nós vamos ter os caracóis, né, as lulas, os polvos, eles vão ter cabeça, tá? E tem molusco que possui outro tipo de estrutura que se chama rádula. Essa rádula é uma língua, né? Ela não tem dente, ela vai ser desdentada, tá? E ela é colocada para fora da boca, né? E aí ela fragmenta algumas partículas para serem ingeridas por ele. Outra coisa também, gente, o que acontece? Nesse filo aí, né, nós temos o pé, que esse pé pode apresentar várias modificações, né, servindo como elemento de fixação, né, no caso aí ele vai fazer com que esse animal se locomova, né, no gastrópodes, o que vai acontecer? O pé fica na região ventral, tá, apoiado, né, no substrato ligado à massa visceral. Nos bivalves, né, apresenta o pé, que é um pé que apresenta um prolongamento, né, e de concha aí, né, ele pode servir como elemento escavador ou fixador, tá bom? E os polvos, eles vão, né, as lulas, eles vão ter um pé e aí eles vão ter uma cabeça também, né, que vai estar dividido em um monte de tentáculo. O sistema, no caso, digestório desse animal, ele vai ser unidirecional, né? Após a digestão, né, são absorvidos e distribuídos pelo sangue. Outra coisa também que acontece, né, nos moluscos, eles têm um sistema cardiovascular aberto, né, e um sistema cardiovascular fechado. Eles possuem esses dois tipos de sistema. No caso, a respiração é pelas brânquias, né? Ou acontece como um pulmão, um certo pulmão que a gente chama de pulmão rudimentar. Acontece a cavidade pericárdica, né? Por menatefrídeos, aí também eles conseguem ter esse tipo de aglomerado aí. A fecundação é cruzada e interna. O desenvolvimento acontece de forma direta,
tá, gente? Outra coisa que a gente quer falar também é a formação, no caso aí, de pérolas. Porque em alguns moluscos, né, nos bivalves, né, que são esses menores, o que vai acontecer? As partículas de areia, elas, desses outros corpúsculos estranhos, podem, né, instalar o manto na concha. Então, a parte da concha, ela vai o quê? Acontecer que ela vai envolver partícula, né, informando ali, vai receber uma cobertura circular que passa, né, a depositar nácar, né, e aí vai ser menos concêntricas, né, ao redor do objeto. Tá bom, gente? Então, hoje, né, nós fechamos o molusco e até o nosso próximo encontro.